Assim, ó. Atenção, o melhor programa da tarde. Não existe programa tão bom quanto esse, não existe programa tão inteligente como esse e não existe programa tão feliz como esse depois da Alemanha ter sido eliminada da Copa. Olha, gente, não é verdade? É, porque eu pensei assim, o único que podia ser penta era a Alemanha, então não tem, não. O Brasil ainda fica com penta, se não ganhar, continua com penta ainda até. É. Vamos, olha assim, gente, olha, vocês já sabem, o programa aqui tem os 2 critérios que não podemos deixar de lado, só vem aqui quem é inteligente e só quem é bonito. Não, a gente não deixa, e quem é humilde, que é modesto, que é modesto também. Isso mesmo, por isso você tem a alegria de ter na sua casa gente inteligente, gente bonita. Nessa tarde aqui, olha, quem está com a gente? Doutor Aônio Vieira, grande, mas mestre mesmo, grande. Professor de prótese dental, especialista em implante dentário, mas é a autoridade da odontologia no Brasil, viu, doutor? Muito obrigado. Padre, gratidão pela muito oportunidade obrigado. de poder estar aqui. Mas eu fico muito feliz, doutor. Muito feliz mesmo. Sônia Concílio, olha que beleza. Nossa jornalista, escritora, especialista em sustentabilidade. Olha, obrigado. Faz tempo que você não vem, né? Faz tempo, verdade, faz tempo mesmo. E a doutora Jéssica Bárbara da Silva, doutora Jéssica, nutricionista, clínica e esportiva. Obrigado, doutora. Obrigada, padre. Obrigado. Uma alegria Está estar muito aqui. chique, Tô né? chique. Tá chique, muito chique, tá todo mundo ali. E a Andréa Kogan. André, muito obrigado. Obrigada, doutora em ciência da religião, escritora, tradutora, faz um trabalho maravilhoso. Obrigado, viu, André? Nossa, mãe, como a gente fica feliz com a sua presença aqui. Vamos começar, já tem coisa pra gente conversar nesse momento aqui. Veja só, comer com consciência. O que é alimentação intuitiva? O que é alimentação intuitiva, Alimentação doutora intuitiva Jéssica? é uma ciência, tem toda uma ciência por trás dela. E tem alguns pilares que envolvem essa conduta que são bem curiosos até. Começa mais ou menos assim. É comer sem pensar em dietas, você ser livre para comer o que você quiser. Gente, eu não sonho, né? Um sonho. Comer, mas sempre tem mais, né? Mas, porém, todavia, contudo, não é porque você pode comer de tudo que você deve comer de tudo. É ter essa consciência de que, sim, eu vou honrar a minha vontade, vou comer um chocolate, mas tem um mundo de distância entre comer um quadradinho e entre comer a barra inteira. Então, é saber que eu posso comer de tudo sem ficar preocupada ali com cálculos nutricionais. Mas você está preocupado um pouquinho, está preocupado. Aí vai comer aquele chocolate, pior chocolate do mundo, aquele trem amargo. Pelo amor de Deus. Se for para comer chocolate amargo, não come chocolate. Pelo amor de Deus. E tem um outro pilar bem importante na alimentação intuitiva, que talvez seja o maior desafio, que é separar o que é fome emocional do que é fome física. Existe essa questão da fome emocional mesmo? Que está ligado com ansiedade, que está ligado a isso? Aquela necessidade rápida de dopamina. Então a gente se estressa, quer comer. A gente quer comemorar, quer comer. A gente está triste, quer comer. A gente quer fazer qualquer coisa e quer comer. Então, é realmente separar. Eu preciso comer ou não. Então, comer intuitivo, ele é muito libertador, porque te tira daquela cultura de dietas. Que a gente sempre acha que, isso vai me engordar, isso que vai me fazer mal. Você já come preocupado. É o tal das listinhas, né, padre? Isso pode, isso não pode. Isso não existe uma nutrição de verdade. E aquela coisa que os nutricionistas antigamente faziam, daqueles cálculos que a pessoa ia comer, ia fazendo cálculo de caloria. Não sei o cálculo, ele ainda existe. Existe. Todo paciente que passa comigo, ele sai com mas ele não vai sair uma calculadora para o almoço. Vai almoçar fora com a calculadora? Não, isso não. Ele sai com planejamento alimentar, mas ele tem aquela ciência, que aquele planejamento é uma direção. Não é uma prisão. Não quer dizer que ele não possa comer nada fora do que tem ali. Exceto, claro, objetivos muito específicos, né? Quando a gente fala de atletas, quando a gente fala de alguém que usa insulina, por exemplo, tem que controlar o uso dos carboidratos, tem que contar os carboidratos, gestantes que têm necessidades específicas, idosos, pacientes ali que estão num acompanhamento renal conservador que tem que controlar a proteína. Somos únicos, individuais e cada dieta tem que ser ajustada a isso. Doutora Jéssica, essa coisa eu achei interessante. Você comer, o tal de comer sem culpa, né? Vamos supor, estou comendo, mas estou
eu estou aproveitando daquele momento, do prazer da comida, né? Sem aquela culpa. Porque normalmente, quando você come dessa forma, falando, eu vou engordar, vou fazer mal, você terminou, você perdeu todo aquele prazer, né? Comer com culpa é a pior coisa que tem, né? E vou trazer até uma informação que para a gente ganhar 1 quilo, nós precisamos comer, sabe quantas calorias, mais ou menos? 7.700 calorias. 7.700. Então, se a gente come um bombom ali de 100 calorias, você acha que vai ganhar 1 quilo porque comeu um bombom de 100 E outra calorias? coisa que a pessoa fala assim também, que eu não... engordei, ontem eu comi muito, engordei. Não tem jeito de ter engordado. Porque para você engordar, você tem que ter muito o metabolismo. Exato, não tem como você engordar. Eu dou um outro exemplo. Você sobe agora na balança, pesa 70 quilos. Toma 1 litro de água e pesa de novo. Você vai estar com 71. Então, tem muita coisa que envolve o peso. Não é porque eu comi uma coisa fora do meu dia a dia ali que vai transformar tudo, mas é todos os dias comendo fora, né? É o contexto, é a consciência, é o dia após dia. É o contexto da alimentação e não escolhas isoladas. Sabe uma coisa que eu penso também? A questão dessa rotina alimentar, eu acho que é bom também. Eu tenho uma coisa mais ou menos assim, eu como sempre no mesmo horário, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo horário. E eu não tenho essa coisa de comer fora do horário. Mas isso foi o convento que fez isso comigo. Assim, o convento fez isso. A gente comia no bater do sino, né? Tinha uns horários de comida muito definidos. Era o café da manhã, era um lanche que tinha 9 horas, meio-dia, almoço. Então não tinha outro. Você tinha beliscos, né, padre? Você não entra. Não preciso beliscar alguma coisa. Você não abre a cozinha do convento e fala, eu acho que eu tô com vontade. Abre a geladeira, fica não existe isso. O que será que eu quero comer? Não existe isso. E isso mais ou menos me forjou essa disciplina. Precisamos ter rotina, padre. Rotina, tudo, né? Inclusive para comer. Para comer, né? Olha que coisa. Muito bem. Teve um caso lá que eles estavam avançando, assaltando a geladeira, comendo nata do convento. As irmãs que cozinhavam, que faziam coisa. Eu era bedel, me chamou e falou assim, olha, veja se você consegue descobrir quem está fazendo isso. Eu falei, irmã, eu vou falar com o reitor. Ela falou, não fala, nós estamos primeiro rezando para a pessoa deixar de fazer isso. Ela vai rezando, a senhora vai fazer? Não adiantou muito? Pior que eu sabia quem era. Eu sabia, e sei até hoje a pessoa que faz isso. Implantes de carga imediata. Sair da clínica com dentes novos é possível? Doutor, é possível, de repente, a gente fazer? Você vai para lá e faz e sai com os dentes? Faz os implantes no dia e... Mas espera aí, mas fura o osso, coloca tudo e põe, já sai ou não? Prepara antes? Só quando é a arcada toda. Tá. Não existe carga imediata para um implante unitário. É quando é todo. Nós temos planos de força que incidem na mastigação. Então, nós temos aqui 5 planos. Quando a gente trava esses 5 planos, a gente consegue fazer carga imediata. Que seria, bem dizer assim, no dia seguinte ou no dia, dependendo. É feita a cirurgia e já colocado a prótese no mesmo... Doutor, aí a prótese é toda arcada? Uma prótese de uma arcada toda. De uma arcada toda. Tem uma prótese que normalmente é a prótese tipo protocolo. Dá para mostrar o que o doutor está fazendo aqui? Ele tá vendo? Isso é uma prótese ali. É tipo protocolo que ela é aparafusada nos implantes. Entendi. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5 implantes. Que cada implante pega um eixo de força na mastigação. Então, os eixos são neutralizados quando nós colocamos a prótese, desde que não tenha um implante pegando mais que o outro. Doutor, e esses implantes, eles podem ser feitos num dia? Num dia. Hoje nós temos a cirurgia guiada, então você não precisa nem abrir. Se a pessoa tem osso suficiente, já abre. É feito o planejamento todo antes, é feito um escaneamento da prótese que a pessoa tem, ou a gente vai fazer a prótese nova. Então, a prótese já fica quase como pronta, porque é tudo feito com impressão, com usinagem. Então, a gente consegue fazer isso, às vezes, até no mesmo dia. Essa prótese de carga imediata, ela é eficiente, muito eficiente. Muito eficiente. Porque uma vez o senhor me falou que a dentadura, ela só dá
30% de eficácia mastigatória. Isso E a prótese fixa, nós temos 98% de eficácia mastigatória. Quase que os dentes mesmo que a gente tem. Mas ainda vou ser sincero para o senhor, padre. Eu ainda prefiro respeitar a natureza. Então, eu faço, se a pessoa quer fazer, a gente faz. Mas existe um processo, quando nós fazemos uma perfuração no osso, que causa uma agressão no osso. Essa agressão que é feita, ela vai causar uma reabsorção óssea e, posterior, uma neoformação óssea em volta daquele implante. Aquele implante, Então, a carga imediata é possível porque um plano de força neutraliza o outro. Mas, mesmo assim, a gente ainda corre um risco de ter um problema. Porque a reparação óssea, ela se dá em 2 meses após colocado o implante. Se a pessoa tiver um bom metabolismo ósseo, a gente consegue, em 2 meses, esse osso estar refeito. Então, eu prefiro, em particular, respeitar a biologia. Então, fazer do método que faz o implante, aguarda. Se a pessoa, às vezes, ficou sem dentes tanto tempo, por que colocar no mesmo dia? Não, é verdade, é verdade. E depois também, a carga imediata, você não tem os espaços entre os dentes, tem? Para fazer passar? Tem. Tem. Você tem os espaços para poder fazer a higiene. Fio dental. Tem mesmo. Olha aqui, ó. Tem mesmo. Ó. Olha lá. O doutor, e aí vou mostrar aqui atrás, aqui, ó, o parafusinho aqui. Aí depois você põe a carga, aí põe uma massinha aqui para aí fecha os buraquinhos. E essa prótese tem que ser feita uma limpeza de 6 em 6 meses. A gente retira essa prótese, faz a limpeza na prótese e a limpeza nos implantes. Interessante. Com ultrassom, com jato de bicarbonato. O doutor me falou muito... Dá manutenção. O doutor me falou muito... Ficou na minha cabeça esse negócio de... A dentadura, a chapa, né? A chapa. 30% só de... É muito pouco para uma pessoa. É muito pouco para a pessoa. Isso mesmo. Uma delícia. Bem. Café bom demais. Vamos ver aqui quem vai escolher a música para a gente terminar o programa. Atenção. Veja só quem foi. Doutora Jéssica, número 2. Eu sempre estou preparada. Sempre, sabe por isso que Vamos lá, agora, fala agora. Mas hoje sei, tem uma música que chama, acho que é Minha Sorte, que o Tiaguinho regravou. Eu não sei se ele regravou ou se é dele. Minha Sorte? Você sabe qual é? Coisa de Beth, não, né? Não, Minha Sorte na Vida. Não, né? Minha Sorte. Minha Sorte, Ela então. tem uma letra linda. Minha Sorte do quem que é mesmo? É um pagodinho. Do Tiaguinho. Acho que é do Tiaguinho. Ótimo, veja só. Vamos ver. El Ninho mais forte, os impactos na sustentabilidade. Sônia Concílio. Concílio significa o conselho, a gente vai escutar agora o conselho da Sônia. Sônia, mas é a questão da... sempre que vem essas notícias, um dos ninhos mais fortes de todos os tempos, né? Sim, sim. E a gente já está vendo coisas que estão acontecendo. Sim. A Europa está com a pessoa morrendo. Hoje o Rodolfo trouxe mais de 1.400 pessoas já morreram por causa de onda de calor. É impressionante, E só vai piorar, né? Só vai piorar, infelizmente, se a gente continuar no ritmo que a gente está. Esse El Ninho, padre, ele realmente provavelmente vai ser o super El Ninho e deve chegar a uma categoria de intensidade máxima. Então, realmente os cientistas estão prevendo aí e com uma chance de até o início de 2027. Então, é o segundo semestre até o início de 2027. O que acaba acontecendo é o seguinte, né? A gente já vem sentindo esses impactos, não é de agora, né? Ou seja, mais eventos climáticos extremos. E quando a gente tem um país como o Brasil, a gente acaba tendo extremos, né? Isso é interessante de ver. Por exemplo, no sul, a gente vê mais inundações. Inundações, é verdade. Tempestades, né? Quando a gente vai para o norte e para o nordeste, tem mais seca. Né? Tem esse efeito aí de menos umidade no ar. Aqui, no centro-oeste e sudeste, onda de calor mais intensa. Então, no mesmo país, você vai tendo efeitos diferentes, é muito interessante, dessas ondas. E aí, quais os impactos na sustentabilidade, né? Primeiro, sustentabilidade é bom a gente lembrar que é o quê? Ambiental, social e econômico. Isso é sustentabilidade, quando a gente tem todas essas coisas juntas, né? E aí, quando a gente olha para esses eventos tão extremos, a gente tem, claro, na parte ambiental,
tudo isso que eu já falei, né? Que aí a gente, desmatamento, mais emissão de gás de efeito estufa, de gás, é verdade, aquecimento global. E não dá para separar do social, né, padre? Porque esses eventos acabam com vidas, desalojam pessoas. A gente está falando pessoas que morrem, pessoas que de repente ficam inundações, perdem emprego, acabam na empresas. Então você tem os impactos ali todos muito próximos. E uma coisa que eu acho também importante falar é assim, porque as pessoas às vezes falam, mas isso sempre aconteceu. Não é porque o homem está atuando, né, de forma predatória. Na verdade, os ciclos sempre aconteceram, mas eles estão muito mais rápidos. E mais severos. Por exemplo, o último El Niño que a gente teve, o intervalo era de cerca de 18 anos. O último que a gente teve foi em 2016. Nossa, mãe, foi muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Então, assim, agora a gente... quer dizer, minto, o último foi em 2024. Nossa, há 3 anos. 3 anos, pouco demais. 2, 3 anos, 2023, 2024. Então, assim, eles estão acontecendo num período mais curto, de forma mais intensa. Então, só reforça o quê? O quanto a gente precisa olhar para as questões de preservação de meio ambiente, tomar outras atitudes, mudar rumos da economia. Essa coisa do terremoto, abalo o sismo, não sei se tem a ver com essa questão climática, mas tem alguma... No fim, essas questões todas, elas se potencializam, né? É claro que o terremoto tem a ver ali com a constituição geológica do país. Placa tectônica, tem países que têm muito mais, outros que quase não têm. Mas quando a gente combina tudo isso, né? Um aquecimento global, um evento climático extremo, que já deixam pessoas vulneráveis ainda mais vulneráveis, aí você tem, vamos dizer assim, tempestade perfeita, né? Fazendo uma analogia aí. Agora, padre, sabe o que vai acontecer no dia 31 de julho? 31 de julho. 30 de julho? 30 de julho. A gente vai entrar no cheque especial da Terra. O que é isso? O que é isso? É o Dia da Sobrecarga da Terra. Uma ONG internacional calcula que dia no ano a Terra chega no seu limite de regeneração, considerando o consumo e demanda do ser humano. Então, quer dizer, em 31 de julho, a gente não consegue mais recuperar a Terra até o final do ano. Mas meio ano, isso no meio. Meio ano. E cada ano vem puxando mais. Vem puxando mais. No Brasil, vai ser em 14 de agosto. Ou seja, comparando com... Nós temos um pouquinho mais. Nós estamos consumindo um pouco menos o planeta, vamos dizer assim, do que a média global. Mas é muito sério, né? Porque tem algumas coisas, fauna e flora que são extintas por caça, degradação, não se recompõem. É verdade, né? É verdade. Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso para poder atuar, né? Para poder ver como é que a gente pode mudar comportamentos. E essa questão, às vezes parece uma coisa macro, mas não é. O esforço de cada um, né? Essa coisa, eu acho muito interessante aquele negócio das pegadas de carbono, né? Exatamente, pegada ecológica, exato. Porque o que eu estou deixando né? O que eu fui deixando para trás, né? Exato. De lixo, E dá para calcular, sabia, padre? Tem uma calculadora eletrônica num site, Global Footprint Network, que eles fazem um questionário com todos os seus hábitos e falam quantas terras teriam que haver de acordo com o seu consumo. Olha que coisa. E a minha última vez não foi boa, não. Não foi, né? Várias terras. E gesto pequeno. Sabia que gesto pequeno? Ontem mesmo a mocinha da farmácia queria me dar uma sacolinha para eu carregar um sal de fruta. Falei, não quero, eu boto no bolso sal de fruta. Mas você não quer? Não quero, boto no bolso. Consciência. Consciência, olha aí. Negócio de japonês limpar estádio, mas tudo é fachada aquilo, sabe por quê? Porque eles não ajudam em casa a limpar a casa. É verdade. Os homens japoneses são os que menos ajudam as mulheres lá. A tarefa doméstica são as mulheres que fazem no Japão. Então, esse veio negócio de ajudar a limpar estágio, vai limpar a sua casa. Muito bom. Da sua mulher. Já sabem que vão ser filmados? Vai ser filmado. Agora, lá os que menos ajudam. E no Brasil, é um dos que mais ajuda nas tarefas diárias. Acredito. A gente não sai limpando no estádio, mas ajuda a mulher. Também, se não ajudar, apanha da mulher. Por favor, né? O diálogo entre religião e ciência no mundo contemporâneo. É tão atual isso, né? É tão antigo e tão atual, né? É verdade. Porque sempre foi uma dúvida. Aí pode a ciência e a fé, tudo isso. E é tão atual, né? Eu acho que a gente pensa
que as duas coisas são opostas e que elas não combinam. Acho que tem muita gente que fala assim, eu sou mais pró-ciência, eu sou mais pró-religião, e que a gente está em 2026, a gente vai viver os dois mundos. Não dá para você viver. Não dá mais para separar. Claro. Temos que respeitar. E quem é de alguma fé religiosa, seja você do candomblé, da umbanda, enfim, da igreja católica, judeu, não importa. Você pode seguir sua fé, pode não, deve, né? Deve. Sabe o quanto a espiritualidade e a religiosidade são importantes para formar a gente, mas ao mesmo tempo você está em 2026. Você vai tomar remédio e você pode tomar remédio e pode rezar. Pode ir para a igreja e pode fazer as coisas que você tem que fazer. Se a gente encontra um líder religioso hoje que fala, né, e eu tenho muito contato, e aí a gente ouve, não, isso é só na igreja, isso você vai resolver. Aí começa a desconfiar. Desconfia mesmo. Desconfie dessa pessoa que acha que você vai melhorar de sua doença grave ou de algum problema psicológico ou de alguma coisa só com oração. Claro. André, como é bom você falar isso. É a fé move montanhas, isso mesmo. Vamos equiparar tudo, né? Mas a ação de Deus se dá em várias formas, inclusive no remédio que você toma, né? Exatamente, em tudo. Tem uma piadinha judaica que fala de judeu é terrível. É terrível, mas é bem engraçada. Que tinha um judeu que eu sou judia, então por isso que eu posso falar. Então ela tem lugar de fala. Tem lugar de fala, é por isso que eu posso falar. Exatamente. Que ele falava que ele estava tentando procurar um lugar para estacionar no shopping e que ele não achava. E era Natal, tinha que comprar presentes e etc, etc. Não importa ser judeu, vai comprar o presente no Natal, claro, né? E aí começou a rezar para Deus e falar, pelo amor de Deus, a ciência, o carro. O carro era importante. Eu preciso encontrar um lugar, Aí encontrou um que era meio longe da entrada. Falou, esse não, Deus, por favor, me ajuda. Esse não, mais perto. E aí, no final, ele encontrou um perto e falou, Deus, nem precisa me ajudar. Falou, mas eu fui te ajudando todo o caminho. Você que não quis. Eu te dei um lugar, você não parou ali. Eu te dei outro lugar, você não parou aqui. Deus vai te ajudar em algum momento, mas você tem que se ajudar. Você tem que se ajudar também. Deus ajuda quem se ajuda. Quem se ajuda, exatamente. Ou aquelas pessoas que falam, mas eu tenho saudades do meu tempo, onde o padre rezava isso, ajudava isso em 1950, em 1960, em 1970. A gente não tem tanta saudade assim de quando não podia fazer quimioterapia, ou quando se morria em 5 minutos sem diagnóstico. Você tem que combinar as duas coisas. E todo avanço, né? Se você tem uma fé, você sabe que todo avanço tecnológico, todo avanço que melhora a sua vida, né, há um propósito bonito e divino nisso tudo. Claro. Né? Deus faz bem todas as coisas e todas as coisas boas foram feitas por Deus. Foram feitas por Deus. E aí, o que a gente precisa ainda é talvez inverter isso, falar para os médicos, falar o quanto a espiritualidade também é importante. É verdade. Esse trabalho, ele ainda está, né, as faculdades de medicina hoje a gente vê que estão começando a trabalhar com espiritualidade, capelania, uma série de questões. Mas ainda a gente está engatinhando um pouco. Mas a gente vê exemplos bonitos, né, de pessoas que aliam justamente a fé no tratamento. Eu acho interessante, esse dia chegou lá o Pilad, que ele participa da minha paróquia, ele foi no médico e o médico, ele levou para mim, tem até, eu fotografei aqui, aí ele levou o receituário do médico, o médico passou para ele, né? Ele estava lá, reclamou de um monte de coisa, e o médico colocou assim, missa a cada domingo, confissão, e bateu o carimbo, deu... Ele deu para ele. Eu tenho aqui, depois entregou a coisa para ele. Ele me levou, ele falou que o médico passou para mim. Ele não tinha nada. Ele falou, o médico mandou. É o equilíbrio que a gente precisa. O médico mandou, ele falou, você tem que rezar mais para Excelente. Piadas de judeu é muito bom, porque tem piadas de padre com judeu, que são maravilhosas. O padre e o judeu entraram no bar, né? Tem sempre essa. Sempre assim. Tem a história do padre e o rabino que foram Exato, que o rabino. Estavam num jantar, numa cidade, todo mundo comendo e tal, aquela coisa, e o padre falou pro rabino assim, eu vou pegar esse rabino aqui, ele comendo uma costela de porco, aquela coisa, assim, ele falou pro rabino, o senhor não quer
tá tão gostosa. Aí o rabino falou, padre, pelo amor de Deus, você sabe que nós judeus não comemos porco, né? Aí o padre falou para eles, o senhor não sabe o que está perdendo, é tão gostoso, tão gostosa essa coisa. Aí o rabino ficou com aquilo na cabeça, ele falou, agora eu pego esse padre. Foi despedir do padre, ele falou, padre, dê lembrança à sua esposa. Aí o padre falou, mas como, rabino? O senhor sabe, nós não somos casados, nós não temos esposa. E o rabino falou para ele, o senhor não sabe como é bom, é tão gostoso. Eu adoro essas piadas. Só a gente pode contar, né? Só a gente pode contar. Nutrição para idosos, envelhecer com saúde. Ali, muito bem. Agora, doutora Jéssica, é interessante isso, porque a nutrição, ela é a base para a gente não tomar remédio, né? E ela caminha em todas as fases da vida. Isso é lindo, né, e se a gente realmente fosse muito obediente com a nutrição, olha, muito remédio a gente não precisaria tomar. Né? Com certeza. Sabe que a pirâmide, antes, né, ela era mais ou menos a base assim, né? Então, a gente tinha lá embaixo mais crianças e menos idosos. Agora, a pirâmide, ela está invertendo. Os casais estão tendo cada vez menos filhos e cada vez temos mais idosos. E porque a ciência evoluiu muito, graças a Deus, né? Estamos vivendo mais porque temos medicamentos, temos tratamentos, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, antes, a expectativa de vida era menor. Mas será que nós estamos preparados para isso? Como nós vamos envelhecer, né? Então, uma preocupação muito grande nessa nutrição para idosos é principalmente em relação à questão das mudanças fisiológicas. Então, o idoso ele tem muita perda, por exemplo, de massa muscular. Sim. E quando a gente fala de massa muscular, esses dias eu ouvi de um senhor ele falando assim, mas para que eu quero músculo? Para ficar ali no espelho? Mas não é isso, é função. Função. Quando eu tenho massa muscular, exato, eu consigo agachar, eu consigo levantar, eu consigo caminhar. Se eu tiver uma queda, talvez meus ossos fiquem mais protegidos. Porque receberam nutrientes. Então, tem toda uma questão envolvida. E até quando o doutor comentou ali sobre os dentes, né, da mastigação, eu lembrei muito disso, o quanto isso é importante para esse idoso, porque ele tem mais dificuldade para mastigar, de repente ele não tem a dentição completa, ele produz menos saliva, ele tem mudanças no paladar e muitas vezes é aquele idoso que fumou por muitos anos, porque lá no passado, né, nós até conversamos um pouco sobre isso, né, lá no passado se fumava muito, então hoje se paga um preço de mudança de paladar também. E fica até um alerta aí para os jovens, né, que hoje usam aqueles vapes e acham aquilo sensacional. É pior do que o cigarro. É pior, e eu não vou nem entrar no mérito ali de saúde cardiovascular, de saúde pulmonar, mas também na alteração de paladar. Mas vai demorar, mas vai chegar. E um dia a conta ela chega muito alto. Então a nossa preocupação com esse idoso é fazer com que ele coma comida. Porque o idoso muitas vezes ele está sozinho. Muitas vezes ele não quer cozinhar, muitas vezes ele não tem nenhuma estrutura, uma disposição para cozinhar. Quem não conhece um idoso que janta, por exemplo, café com leite e biscoito de maisena? Você não tem nutrientes ali suficientes. Nada, no máximo algum nutriente ali do leite. Mas como que está o consumo proteico? Como que está o consumo de fibras? E aí é o mesmo idoso que vai ter queixas ali por questões intestinais. Como que está o consumo de calorias totais, consumo de cálcio, consumo de zinco, consumo de vitaminas e minerais de uma forma geral? E 2 pilares importantes, padre, que eu me sinto na obrigação de falar aqui, além da alimentação. Beber água. Idoso esquece de beber água, a gente precisa lembrar, a gente precisa levar esse copo de água para ele. E exercício não tem vontade de beber, não tem a vontade de beber. O exercício físico, padre. Não existe saúde sem exercício físico. Eu vou repetir isso para qualquer idade. Não existe saúde com sedentarismo. Não existe, padre. Precisamos cuidar dos nossos idosos. Olha, vou falar de novo, todo dia eu falo, tripé. Comida, exercício físico e eu ainda falo, e dormir bem. E dormir bem. Fundamental. Aí você vive muito tempo. E se quiser ter mais idade, minta a sua idade também, que é melhor ainda. Melhor ainda. Hoje antes tem muita coisa. Olha, vamos ver aqui. O papel da tecnologia na odontologia atual. Vocês sabiam que o Dr. Aônio é um dos grandes pioneiros dessa questão tecnológica, né? Desenvolveu, né, técnica, desenvolveu também equipamentos, né, doutor? A gente trabalha, procura estar sempre
ligado no que tem de novidade no mercado, da tecnologia. E realmente hoje mudou muito. Hoje nós temos a tomografia computadorizada bem acessível a todo mundo. Nessa tomografia nós conseguimos ver a qualidade óssea, a quantidade óssea para fazer o implante. Não trabalha só com aquela radiografia, mais a radiografia. A radiografia tem duas dimensões, largura e altura. E a tomografia dá profundidade para a gente saber quanto tem de osso, se dá para fazer o implante, se não dá. Temos a parte digital hoje, que é o escaneamento dos dentes. Então, a gente trabalha com o paciente, primeiro uma fotografia com o paciente no plano horizontal. Dessa foto, a gente tira os dentes do paciente como estão, para colocar no software. Depois, com o escaneamento dos dentes, é feita a reabilitação primeiro virtual no computador. Vai para uma impressão, primeiro do modelo. 3D. O modelo é impresso em resina. Depois é feito a parte da confecção da prótese, ou da prótese sobre implante ou sobre dentes. E é feito a usinagem de metal, de zircônia, que é um metal, a zircônia, ou da própria cerâmica, que é o dissilicato de lítio, que é os materiais estéticos. Então, com a tecnologia, é impressionante o que melhorou a odontologia. Melhorou e deixou mais rápido também, de repente, um tratamento, doutor? Bem mais rápido. Eu peguei a odontologia, padre, da fase áurica, que a gente trabalhava com ouro. Ah, do ouro. Eu era louco para ter um dente de ouro. É uma beleza. Da década de 70. Aqui, ó, nossa mãe, meu Deus. E era... Fase áurica, olha que interessante. A fase áurica, porque o pessoal, todo mundo queria dente de ouro. Né? Obturação de ouro. Fazia dente de ouro. E vou contar uma coisa, padre. O ouro é o melhor material para reabilitação. Continua sendo. Continua sendo, mas ninguém usa mais. Ele tem a mesma dureza do esmalte dentário. Tá brincando? É uma beleza. As próteses feitas em ouro duram quase a vida inteira do paciente, da pessoa. Ô, doutor, mas se eu quiser fazer, o senhor faz um de ouro? Se eu for lá, faz? Faço de ouro, como não? Eu vi tem um que é só uma bolinha, né? Não tem uns... Um enfeitezinho. Não, esse é o piercing, né? Mas antigamente fazia um risquinho assim de ouro. Uma também. faixa de ouro. Normalmente, padre, era na dentadura que era feito. Dentadura, é verdade. Para o pessoal pensar que era dente natural. Olha que coisa. Mas ela melhorou muito. Doutor Passo teve essa fase do ouro, depois teve vai evoluindo, essa é toda a evolução. Foi feita a evolução da cerâmica. Depois agora o dissilicato de lítio, que é um material mais resistente, que não fratura, que não quebra, que tem uma propriedade de translucência muito grande, que tem a fluorescência, a opalescência, que são fenômenos ópticos que imita o esmalte dentário. Porque essas resinas que a gente que usa também, elas não têm... Ela não tem essas mesmas propriedades ópticas que tem a cerâmica. Eu tenho esse dente aqui de resina. Eu já falei aqui, ó, quando põe a luz negra, que está escuro, eu fico um buraco aqui no dente. Fica um buraco, né? Porque não tem a fluorescência. Não tem a fluorescência. As porcelanas têm a mesma fluorescência do dente natural. Tem a mesma? Tem. Olha que interessante. Então, é os fenômenos ópticos, né? Então, a tecnologia ajudou muito, inclusive até na confecção dos implantes. E é feito um sistema, inclusive tecnologia israelense, que é feito... É coisa da Andréia. É uma empresa povo. Que está no Brasil, com tecnologia israelense, que ela faz o implante num método aditivo, com laser, fundindo o pó de titânio para fazer o implante. Já fundindo? Olha! Ele funde, é uma coisa louca. Uma beleza. Inclusive, até a parte para enxertir a óssea, é feito o escaneamento e é feito o enxerto ósseo impresso para poder colocar na falha nos maxilares. Nossa, eu acho fantástico. Um biomaterial, padre. Que coisa, eu acho fantástico a odontologia.
o protético, para mim, eu vi protético trabalhando, eu tinha vontade de ser protético, eu vi protético trabalhando, pegando, isso é muito tempo atrás, pegando dente, fazendo, esculpindo, um artista que faz antigamente. Eu comecei com a prótese, padre. Eu cresci num laboratório de prótese. Que demais. Meu pai era protético. Mas olha que beleza. Então, e ele fazia... Não, é maravilhoso aqui, né? Mudou totalmente. Hoje não existe, eu acho, nem sei se existe mais o protético. Existe o laboratório. Inclusive, só sofisticou bastante, que hoje eles trabalham com mouse. Entendi. Hoje não trabalha mais. Mas no final, padre, tem que ser feita a pintura, aí tem que ser manual. Aí tem que ser manual mesmo, né? Faz a maquiagem do dente. Olha que demais. Forno. Mas é muito gostoso. Olha, o doutor, a alta tecnologia, o trabalho do doutor é assim, na alta tecnologia. Olha aqui. Os principais sinais que chegou a hora de mudar de profissão. Muito bem. Muito bem. A gente estava falando, né? A gente pode um dia, não é problema nenhum, de repente, na altura da nossa vida, em qualquer tempo, falar assim, agora eu quero mudar. Com certeza, padre. Não é demérito nada disso. Muito pelo contrário, né? Mostra ali uma capacidade de você querer se reinventar, de você querer mudar, né? E o ciclo, ele manda sinais quando ele está acabando, não é verdade? Isso para tudo, relacionamento, profissão, trabalho. E assim, os sinais, geralmente assim, você já não tem mais tanta vontade de fazer o que você fazia, você já não tem vontade de ir para o trabalho na segunda-feira, síndrome do domingo. Já não dá mais. Do domingo à tarde, escutou o Fantástico, a musiquinha já do Fantástico. Fala que não quer ir. Ai, meu Deus. As pessoas já não fazem tanto sentido para você. Então, assim, esses sinais, você fica desanimado, desmotivado. E aí tem muitos motivos para isso, né? Ou porque você está há muito tempo fazendo a mesma coisa e não vê possibilidade de crescimento. No automático, né? Não é promovido, não tem novos desafios, ou mesmo você se desenvolveu mais do que aquele lugar onde você está. Você fez curso, você está querendo novas alternativas e não vem. Continua parado. Então, acho que assim, um ciclo manda muitos sinais para mudar. E eu acho que a gente tem que ser capaz de ler esses sinais, porque nada pior do que você ficar num lugar quando já acabou o seu ciclo. E aí você entra num sofrimento, aquele lugar começa a ser desagradável, as pessoas... Pesado. Exatamente, padre. Então, assim, é o que eu falo no meu livro, né? Assim, que eu dou algumas sugestões. Vou mostrar o livro aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o livro da Sônia Conselho, de executiva. Ela está falando porque ela também fez isso. Eu fiz isso, também? Eu mudei depois de 30 anos como executiva, eu fechei esse ciclo e fui para os conselhos de administração, que aí é o principal órgão de uma empresa que dá conselhos, né? Vou falar nisso. E aí, assim, o que eu digo no livro, né? Idealmente você se prepara, faz curso, conversa com pessoas, fica atento a novidades. Às vezes esse ciclo vem antes do que, e se encerra antes do que você está preparado. E aí a minha dica é assim, respira primeiro, né? Porque quando se fecha uma porta, com certeza vão se abrir janelas. E se conheça. Entenda no que você é bom, no que você realmente faz a diferença e recomeça. Então, assim, se você está sentindo essa vontade, vai em frente. Por isso que o livro é Você Também Pode. Porque a hora que a gente decide, todo mundo pode fazer. E que ele lembra que você está recebendo sinais, às vezes, e não está percebendo sinais que está na hora de mudar. Esse é o problema pior. É isso. Mudar. E quando mudar, muda sem olhar para trás. Sem dúvida nenhuma. E certamente vai ser bom. Sempre, eu gostei. Sempre vai ter uma porta aberta. Sempre vai ter uma porta. Não acabou. É isso. Meu pai dizia nessa coisa Deus tira os dentes, mas abre a goela. Tá falando? Deus tira os dentes, mas abre a goela. Os desafios da transmissão da fé para as novas gerações. André, aqui é engraçado que o jovem sempre foi um objeto para a transmissão da fé mais complicado, né? Mais complicado, né? Eu estou numa campanha que é para a gente voltar a falar de espiritualidade e religião nas escolas. Olha que demais, demais. Eu estou fazendo isso em algumas escolas, mas assim, escolas laicas, né? A gente não fala de escola, mas para as pessoas não terem mais... E às vezes tem isso, né? As pessoas, as crianças, os jovens, às vezes eles não se sentem confortáveis de falar isso em público. Ou que vão à missa, ou que vão... O povo fica com um pouco de vergonha agora. E aí não se conhece e não se conhece o outro.
E a religião, a gente sabe, obviamente, estamos aqui, não é só uma questão de fé, é uma questão de uma organização de vida. Isso mesmo. De organização tem social. Disciplina, tem tudo. Relacionamento, tem tudo organiza. E eu acho que a gente tem que voltar. Eu fiz algumas experiências, aliás, várias, nos últimos anos em escola, para a gente falar de preconceito, de antissemitismo, ou até das vergonhas, discurso de ódio, é verdade. Em geral. E a gente está vendo a necessidade dessas crianças, falo mais ou menos entre 14, 13, até sair da escola, de falar. Eu conversei com 2 meninos de uma escola recentemente e a gente levou nessa escola, né, eu fiz um trabalho, um padre, uma pessoa de religião de matriz africana, um pastor evangélico, uma pessoa do espiritismo e uma pessoa do judaísmo. Cada encontro eles conversavam e cada vez eles falavam da fé que eles tinham. Eles estavam ficando cada vez mais ligados à fé católica. Iam à igreja e eles ficaram absolutamente confortáveis de serem entendidos por todas as religiões. Interessante. E aí a gente veio e fala assim, as pessoas têm que ficar confortáveis para falar de espiritualidade e religião em sala de aula, onde quer que ela esteja. E às vezes ela frequenta uma escola, a criança, que a maioria da sala é de uma determinada religião. E aí ela às vezes fica mais retraída, envergonhada, ou às vezes ela é mais religiosa que outras. Aí não sei se eu vou falar que eu vou à missa todo domingo com meu avô. Principalmente, você tocou antes, principalmente quem professa religião de matriz africana tem medo de falar nas escolas. Tem medo. Tem medo de dizer, ó, eu sou bandista. Exatamente. Ou eu sou... Por quê? Porque tem crítica, tem preconceito, tem tudo isso. Então, é difícil, imagina um adolescente, né? Exatamente. Receber tudo isso. E em grupo, né? E às vezes a pessoa vem com uma vestimenta diferente. Isso. Com cabelo diferente, né? Porque teve um ritual, né? De iniciação, alguma coisa. E aí você tem que entender isso para os professores também. O professor também tem que entender como é que vai lidar. Porque o professor, às vezes, vem de uma religião, de uma espiritualidade muito fechada e que, às vezes, até quer impor a dele para aquelas crianças. E isso a gente não pode deixar. Isso não pode. Isso mesmo. Isso não tem como. André, a gente viu um negócio horroroso que aconteceu com a polícia aqui em São Paulo. A polícia que foi chamada para ir na escola, entraram armados, porque a criança, a professora ensinou sobre cultura afro e tinha lá um desenho de Ansan, que faz parte da cultura afro, né, e tudo. E, de repente, foi polícia questionar a diretora. E a gente vive num estado que você tem liberdade religiosa. Justamente. Se você não tem, você tem que te chamar, você pode processar o outro que não deixa você. Mesmo que não fosse uma aula de cultura, ela poderia estar falando da religião que ela que se quisesse ali. Claro. É verdade. Não, e aí a gente pensa além, né? Como é que o mal... Qual vai ser o mal da criança que está aprendendo sobre Yansan? Qual que vai... O que pode acontecer de mal ali? Mas você sabe que a gente está vivendo um tempo, André, que eu acho muito estranho, tempos estranhos, assim, sinistros, assim. Se fala muito pouco hoje até do nosso folclore brasileiro. Porque eles estão achando que folclore é religião. Então não se discute. Folclore não é religião, né? Não vejo ninguém falar mais do Saci, não vejo ninguém falar de Boitatá, não vejo mais Caipora, não vejo mais falar do menino do Pastoreio. Não vejo mais ninguém. É verdade. Aí você tira tudo, né? Porque você tem umas limitações. Já não estão bloqueando, quer dizer, proibindo livros, determinados livros. A gente está chegando num ponto crítico. É verdade. Nossa, está chegando num ponto crítico. Acabou, Rodolfo? Não acredito, Rodolfo. Eu ia falar um negócio ali, mas tem que aumentar. Tem que aumentar. Vamos escutar a música da doutora Jéssica, que é um pagodinho. Maravilhoso. Essa letra é maravilhosa. Eu fui com medo, mas eu fui com medo mesmo. Olha aí, ó. Muito bem. Doutora Jéssica, muito obrigado. Obrigada, padre. Atenção, obrigado mesmo. Olha, @Jéssica com G. Não confunda. @JéssicaBárbara.nutri. Que é o Instagram. E o do Instagram do Instituto Bratan, renomado Instituto Bratan, @Instituto Bratan. Um beijo para todos
do Instituto. Olha lá, viu? Tem um telefone também, ó, 0 operadora 11 9 17 52 35 30. Obrigado, viu? Obrigada, padre. Sônia Concílio, muito obrigado. Obrigado. Nossa, como é bom escutar você. No Instagram, sustentabilidade _by _me. É isso. Aí, tá vendo? Olha. Doutor Aônio, muito obrigado. Olha, maravilhoso, doutor Aônio, sempre trazendo pra gente coisas, né, informações muito importantes mesmo. O site do doutor Aônio é aonioVieira.com.br. E no Instagram, vê lá no Instagram, tem cada coisa que você vai impressionar. @doutor.aonioVieira. Muito obrigado. Gratidão, doutor. padre. André Koga, muito obrigado, André. Imagina, olha, obrigada a você. Ai, que lucidez. A gente precisa de tanta gente com essa lucidez. Estamos à disposição. Obrigado. E olha, no Instagram, @Andrea Kogan. A Andrea Kogan no Instagram. E aumenta o som porque acabou o programa.